Graça e paz, amados, eu sou Rita Oliveira e hoje nós vamos falar sobre verdade. Ficou interessado? De verdade? Então não sai daqui porque nós já estamos estudando a Bíblia. O que é a verdade? Esse é o título do nosso estudo de hoje e o texto de referência se encontra em João 18, 37 e 38. A minha versão é Nova Almeida atualizada. Pilatos perguntou: então você é rei? Jesus respondeu: o Senhor está dizendo que eu sou rei. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Pilatos perguntou: o que é a verdade? Esses versículos são um pequeno trecho da conversa que Jesus teve com o governador Pilatos quando foi levado pelos judeus para ser condenado à morte. Pilatos faz uma pergunta para Jesus quando ouve ele dizer que veio a este mundo para dar testemunho da verdade. A palavra verdade vem do grego aletheia, que significa aquilo que não está oculto, ou seja, que pode ser conhecido. De acordo com o dicionário de James Strong, a palavra aletheia significa a verdade divina, a fé e a prática da verdadeira religião. Declaração da vontade do Deus único e verdadeiro em oposição à adoração de falsos ídolos. Oposição às fábulas pagãs e judaicas. Então Pilatos pergunta a Jesus: o que é a verdade? No nosso dicionário, verdade é tudo aquilo que é sincero, que é correto, que não é mentira, seguradamente certo e que está dentro da realidade apresentada. Jesus é chamado de a verdade divina, encarnada. Jesus é a verdade de Deus para nós. Observe João 14, 6. Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Qual é a verdade nesse versículo? Jesus afirma que Ele é o caminho, então não há outro pelo qual possamos ir até o Pai. Também Jesus afirma que Ele é a própria vida, a vida de Deus em nós. Essa é a verdade de Deus para nós. Se existe verdade, é porque existe mentira. Se Jesus é a própria verdade que procede de Deus para a humanidade, então de onde procede a mentira? Observe João 8, 43, 44. Por que vocês não compreendem a minha linguagem? É porque vocês são incapazes de ouvir a minha palavra. Vocês são do diabo, que é o pai de vocês, e querem satisfazer os desejos dele. Ele foi assassino desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele fala, profere mentiras, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Observe que a mentira não procede de Deus, procede do diabo, que não quer que conheçamos a verdade de Deus para nós. E se chegarmos a conhecer, ele vai fazer de tudo para não alcançarmos o conhecimento pleno dessa verdade. Ele profere mentiras e leva após si muitos que sequer questionam o porquê das decisões erradas que vem tomando ao longo das suas vidas, mas preferem culpar a Deus do que ir atrás da verdade sobre os fatos. Nesse versículo de João, Jesus afirma que os judeus não compreendiam porque eles estavam imersos nas mentiras do diabo, que os impulsionava a satisfazerem seus egos e seus desejos carnais. Como aqueles judeus, muitos estão imersos nas mentiras do diabo e vivendo suas vidas de forma disfarçada de verdade e errando nas mais variadas áreas: relacionamentos, família, educação, negócios, finanças, emprego, saúde. Estão cegos, imersos em mentiras, e quando erram ou se decepcionam em alguma área da vida, culpam a todos ao redor ou até o próprio Deus. Ou às vezes se punem mutilando seus corpos ou tirando a própria vida, sem saber a verdade, que Jesus já pagou um alto preço pela vida deles e quer que eles cheguem ao pleno conhecimento dele, da verdade que liberta. Observe 2 Timóteo 4, 3, 4. Pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, se rodearão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Agora observe Jeremias 7, 28. Então você lhes dirá:
Esta é a nação que não dá ouvidos à voz do Senhor, seu Deus, e não aceita a disciplina. A verdade desapareceu, foi eliminada da sua boca. Muitos não suportam a verdade, pois incomoda, só querem ouvir e seguir o que lhes é conveniente. A verdade de Deus confronta o ser humano com ele mesmo e o leva a um lugar que aparentemente é desconfortável. Mas aqueles que permanecem na verdade de Deus são libertos e vivem essa liberdade com responsabilidade. Observe João 8,31. Então Jesus disse aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem na minha palavra, são verdadeiramente meus discípulos. Conhecerão a verdade e a verdade os libertará. Percebam que nessa palavra Jesus nos alerta sobre permanecermos firmes na sua palavra. E aí nós seremos libertos. Libertos de quê? Da falta de entendimento, da opressão mental, física e espiritual. Em Romanos 10:17, a Bíblia nos diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então você ouve a palavra de Deus, fé é gerada em você. Daí você começa um processo de novo nascimento, onde você começa a perceber a sua necessidade de Deus, que você é um pecador e você reconhece isso e que precisa, você começa a entender que você precisa da graça transformadora do Espírito Santo na sua vida. Então você reconhece Jesus como seu único e suficiente Salvador, aquele que vai transformar toda a sua vida, corpo, alma e espírito. Agora Jesus passa a ser o seu pastor, único Senhor, aquele que vai te conduzir em todas as decisões da sua vida, aquele que vai responder todos os seus questionamentos nessa terra e vai cuidar plenamente de você, corpo, alma e espírito. Agora você vai começar um processo de santificação. A mesma palavra que gerou fé em você, para que você reconhecesse a sua necessidade física de cura, espiritual de libertação, necessidade da sua alma, de um remidor, de um salvador, essa mesma palavra vai começar a gerar mais fé em você e vai começar a lhe preparar para um processo conhecido como santificação. E essa palavra vai gerar cada vez mais conhecimento espiritual em você. Você vai começar a sua caminhada com Cristo e vai começar a descobrir quem você é de verdade em Cristo Jesus e qual o seu verdadeiro propósito em Deus nesta terra. Isso será libertador, transformador para você. Claramente você vai perceber que Jesus, a verdade, vai lhe libertar de dogmas, sofismas, paradigmas, conceitos pré-existentes que lhe faziam viver uma vida longe de Deus. E o pior, às vezes faziam você pensar que você estava perto, mas na verdade estava muito distante daquilo que Deus realmente queria para você. Observe Efésios 2, 8, 10. Porque pela graça vocês são salvos mediante a fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus. Não vem de obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Preste atenção nesta verdade. Sua salvação, a redenção do pecado, o preço pelos seus erros, não foram conquistados por atitudes suas ou por algo que você fez ou ainda que precisa fazer para alcançar. Não, muito pelo contrário. Sua salvação foi dada gratuitamente por Deus a partir do envio do seu único Filho, Jesus, que morreu por você na cruz do Calvário. Ele é o único responsável pela sua vida. A partir desse entendimento, desse reconhecimento, você agora é uma nova criatura, criada por Deus para fazer agora sim boas obras. Não boas obras da sua cabeça, mas boas obras que Deus preparou exclusivamente para você realizar nesta terra.
como atitude de agradecimento e não como atitude para conquistar algo de Deus, porque tudo que você precisava conquistar, Jesus já fez por você. Então agora você faz boas obras que Deus te determina a fazer, exclusivas para você, como gratidão por tudo que Deus, através de seu Filho, Jesus Cristo, fez por você. Você consegue entender esta verdade? Agora observe o que diz a palavra de Deus em Romanos 12, 2. E não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Você precisa permitir que Deus transforme cada dia mais a sua mente pela sua palavra. Então isso significa que você não deve viver segundo os padrões do mundo, mas se entregar ao conhecimento que renova a mente para que você possa verdadeiramente experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para você. Esse é um processo de santificação maravilhoso, não? Agora, por que processo? Porque enquanto a salvação é algo imediato, porque depende de um reconhecimento seu, de sua condição como pecador e de sua necessidade de um Salvador, um libertador, que é Jesus, e isso é imediato, a santificação é gradual, é dia a dia com o Senhor, que vai continuar liberando graça para você, continuar o seu processo de entendimento de quem você é e o que Cristo representa em você, através da comunhão com Ele, leitura da palavra, oração, jejum. E tudo isso é um processo até que você alcance a unidade da fé, a plenitude do conhecimento do Filho de Deus. Até que você chegue ao estado de pessoa madura, a estatura da plenitude de Cristo. E isso é libertador, não? Então agora eu faço a mesma pergunta que Pilatos fez para Jesus a você. O que é a verdade para você? Leia a Bíblia, pois nela estão contidas todas as informações que você precisa saber sobre a sua verdadeira identidade em Cristo Jesus e o que fazer quando de posse dessa informação. Então eu vou desejar a você o que está escrito em Hebreus 2:1. Por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Pense nisso, que Deus te abençoe, em nome de Jesus.